sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva e hoje trago mais um videozinho hoje sobre os livros que chegaram às estantes do Livros à Lareira com Chá no decorrer do mês de Fevereiro e do mês de Março. Tenho aqui excelentes obras, tenho aqui muitos livros para partilhar com vocês e espero que desse lado esteja tudo bem, que estejam confortáveis e que não se esqueçam de deixar comentários, que é muito bom. E se por acaso for a primeira vez que estão a ver o meu vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e de deixar um like, se assim quiserem, claro. Muito obrigada! Também fica na caixinha de descrição do vídeo o meu link de afiliado Luco. Não tem custos adicionais e no fundo vocês ajudam o meu trabalho no caso de quererem adquirir alguma das obras que eu aqui vos vou mostrar. Obrigada! Então, eu tenho lido imenso. Então, e sem mais demoras, vamos lá mostrar os livrinhos que chegaram cá à casa ao longo de 2 meses. Eu não vou, os livros não têm nenhuma ordem, está bem? Até porque alguns já estão lidos e foram até dos últimos que chegaram, porque isto é assim, não é? Há livros que chamam por nós e a pessoa, pronto, não olha mais nada, não é? Portanto, tudo o que eu vos vou mostrar aqui não tem nenhuma ordem em específico. E por acaso um dos últimos que chegou cá à casa até foi este livro, Silêncio, uma rã mergulha dentro de si, um livrinho que veio de Coimbra, que é um livro que é ilustrado, é um livro que foi criado para celebrar eu penso que são os 15 anos, sim, os 15 anos do Museu da Água em Coimbra. E este livro tem aqui umas gravuras que são as obras de uma conceituada artista e foi-me oferecido e eu agradeço porque realmente é um livro muito, muito bonito. Depois da Planeta chegou cá à casa um livro que trazia um miminho muito especial. Um livro que eu só ainda não li porque, como vocês sabem, em janeiro eu li muito sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. E foram livros mesmo muito pesados, foram livros muito que mexeram muito com a minha emoção. E para voltar ao tema, eu tenho que sentir alguma capacidade emocional para o fazer, porque realmente li muito. E o livrinho que a Planeta me enviou e que chegou cá a casa foi este livrinho, que é uma não-ficção, A Guerra de Francie, um testemunho real e poderoso de sobrevivência da mulher que mentiu a Mengele. Todos nós sabemos que o Dr. Mengele cometeu as maiores atrocidades nos campos de concentração nazis e que foi temido por muita gente, e eu tenho alguma curiosidade sobre todos esses relatos, eu gosto muito de ler sobre isso. Então, este livro, tal como vos disse, é uma não-ficção, também vem acompanhado aqui com umas gravurazinhas, com umas fotografias, provavelmente são da senhora que nos relata o livro. Eu depois também vos vou dizer tudo o que é que eu achei sobre esta obra e agradeço muito à Planeta por me ter enviado. Com o livrinho vinha um pequeno mimo, uma espécie de Goodreads em caderninho, que diz as minhas leituras de 2022. Eu adorei este miminho, eu ainda não preenchi, mas gostei mesmo muito. Nós aqui podemos, portanto, fazer anotações sobre as citações favoritas de cada obra, podemos dar a classificação, podemos colocar de quando a quando fizemos a leitura dos respectivos livros e depois podemos deixar uma anotação escrita. Achei maravilhoso e agradeço muito. Depois da Penguin chegou cá a casa um livro que eu estou muito curiosa, porque é de um escritor que resolveu lançar-se sozinho no mundo da escrita, isto porque ele fazia parte de uma dupla sueca com um sucesso estrondoso. Ele e outro senhor que também era escritor, eles criaram uma série que teve um sucesso tremendo. E cá em Portugal ninguém ficou indiferente e sei que algumas pessoas ficaram tristes quando perceberam que a dupla se tinha separado. E ele agora, portanto, o Rosen Phil, eu acho que é assim que se diz, se não for peço desculpa, escreveu O Verão do Lobo, um thriller, e eu estou mesmo muito, muito curiosa porque ultimamente os thrillers e os policiais começaram a ser a minha área de conforto.
Então, tudo o que é mistério, tudo o que é resolução de crimes, tudo o que é esse género de coisas tenho estado a gostar muito e vai ser sem dúvida uma das minhas próximas leituras e agradeço muito à Penguin por me ter enviado este livrinho e estou mesmo muito, muito, muito curiosa. Depois, da Top Seller, chegou cá a casa um livro que também será provavelmente das minhas leituras por diversos fatores, mas um deles é sobretudo porque eu tenho visto opiniões muito, muito boas acerca desta obra e estou a falar de O Último Comboio para Kye West, de Chanel Clinton, que é uma escritora que tem já alguns livros lançados e que também são livros bastante aclamados, e esta obra vai nos levar numa viagem de comboio onde nós vamos conhecer a força incrível de mulheres que marcam a diferença. Eu mal posso esperar, estou muito curiosa e também já me disseram que é viciante, portanto, obrigada Top Seller, eu em breve trago a minha opinião aqui ao Livros à Lareira com Chá. Depois da Porta Editora chegou um livro que eu confesso que assim que vi a publicidade eu tive mesmo de o pedir. Eu tive de o pedir porque em 2019 um dos meus livros preferidos do ano e que posteriormente veio a ser um dos meus livros preferidos da vida, que é o livro Meu Amor, o Meu Segredo, da Julianne Cohen. A autora agora lançou um novo livro, que é Depois da Queda. Um livro que também, por tudo o que eu já li, eu acho que eu vou gostar. Eu adorei a premissa da história e tenho as minhas expectativas bastante elevadas, precisamente porque o outro livro marcou-me muito. Foi um livro com algumas características peculiares, nomeadamente estava escrito do presente para o passado e eu gostei muito porque foi a primeira vez que li uma obra assim. E eu estou cheia de expectativas e agradeço muito, muito à Porta Editora por me ter enviado esta obra que eu mal posso esperar por ler. Depois também chegou cá a casa um livrinho de uma pessoa que é muito especial para mim, que eu tive a oportunidade de conhecer no final do ano passado. Ela escreve de uma forma doce, ela escreve com os sentimentos muito à flor da pele. São características que eu aprecio na escrita de alguém. E estou a falar da Carolina Cruz e este livrinho que ela me enviou, O Coração Vive de Sorrisos. O amor não tem forma, o coração não tem rosto. E que nos vai contar uma história de amor entre pessoas com algumas características especiais. Gosto muito, muito, muito de ler sobre o amor. Gosto muito de ler sobre pessoas que de alguma forma são especiais e estou muito curiosa para ler este livrinho pequenino da Carolina e confesso que só ainda não o fiz porque estou à espera de me sentir mesmo com vontade de o agarrar, porque eu tenho a certeza absoluta que quando isso acontecer eu no fundo do coração, porque a Carolina é uma pessoa muito especial. Eu acho a Carolina uma pessoa muito especial. Aliás, eu não acho, eu tenho a certeza. Depois da Porta Editora, também chegou cá um livrinho que eu também tenho as minhas expectativas bastante elevadas, já algumas pessoas leram, já algumas pessoas deixaram as opiniões por aí, e que é de uma escritora que eu também gosto muito e que vocês já sabem, que é da Dorothy Cumpson, o seu novo livro. Eu sei o que vocês fizeram. Estou muito curiosa, estou à espera da oportunidade para o poder encaixar aqui no meio das minhas leituras e de poder ler, porque eu gosto, ainda por mais este nem sequer é muito grande, portanto tenho a certeza que também vou ler rápido e agradeço muito à Porta Editora por me ter enviado mais um livro desta escritora. Depois, a Bertrand enviou-me um livro que eu não estava à espera e que, entretanto, eu comecei a ler o livro com a Beatriz Silva, do Beabook, e com a Filipa Ledzema, deste livro é meu. E estou a falar do novo romance da Daniela Steele, A Herança de uma Mulher. Eu confesso que aqui há uns anos atrás eu lia muito Daniela Steele. Eu tive uma amiga que me deu algumas obras, então li o primeiro, gostei, então estive sempre a ler. Enquanto eu tive livros da Daniela Steele, li tudo o que eu tinha cá em casa. Mas agora, nos últimos anos, nunca mais tinha lido nada. E quando vi este livro até fiquei contente, porque eu recordo-me que eu gostava muito da escrita da autora e fiquei contente quando a Bertrand me enviou. Mas vou ser muito sincera, neste momento, e já falei isto com as meninas, não é um livro que me esteja a cativar muito. Não sei se eu já me desabituei da escrita da autora, se este livro realmente é diferente,
Mas pronto, eu não vou desistir, eu vou ler até ao fim e depois eu digo-vos tudo o que é que eu achei. Obrigada, Bertrand, pela gentileza. Depois da Bertrand também chegou cá um livro a casa, que eu fiquei muito contente. Também será uma leitura para ser partilhada com a Bia Book e com a Filipa, que é um livro que é de uma escritora que eu descobri no ano passado com o José e que eu gostei muito de ler, de fazer a leitura do Rochinol. Eu já tinha lido um bocadinho da Grande Solidão, mas na altura por questões pessoais e por ser uma fase da minha vida que eu não estava a saber lidar bem com a história, eu parei. E agora tenho aqui na minha posse Um Amor do Passado, um livro que já me disseram que eu vou adorar porque a história é muito bonita. E a verdade é que eu adorei conhecer a escrita da Christine Hanna e estou mesmo contente de poder ler mais e de a poder ter aqui nas minhas estantes e gosto particularmente desta capa. Obrigada, Bertrand! Depois, da editora Guerra e Paz, chegou cá a casa um livro que tem um título muito sugestivo e que tem uma capa que eu acho que é bastante aconchegante e que é O Sorriso Contagiante dos Croissants, de Camila Andrea. Adoro esta capa. Eu, quando vi este livro, fiquei com enorme vontade de o ler, precisamente por causa da capa. Posso dizer que este livro conquistou-me pela capa e também pelo título. Acho o título bastante sugestivo. E a minha querida Fabi, que também tem uma página de Instagram de livros, já leu e ela adorou. E pela opinião dela, que eu vi a opinião, tenho quase a certeza absoluta que este livro vai me encher as medidas, tenho quase a certeza absoluta que este vai ser um livro que eu vou adorar. E agradeço muito à Guerra e Paz por me terem enviado esta obra. Depois, também chegou cá a casa, enviado pela Asa, um livro que eu já li, um livro que não me encheu as medidas, um livro que eu deixei a minha opinião por escrito no Instagram, se quiserem ir lá ver, já sabem, procuram Dora Silva Livros, e que é um livro que talvez por ser um young adult eu não me tenha identificado. A autora tem um livro bastante conhecido e que em Portugal teve um tremendo sucesso, que era o livro Quando Éramos Mentirosos, e agora eu tive a oportunidade de ler História de uma Fraude. Nós nesta obra temos uma premissa que tem os ingredientes todos para que esta escrita seja devidamente devorada, porque ela é muito, muito, muito viciante. A premissa chama a atenção e nós temos vontade de descobrir como é que esta história vai acabar. Então vamos conhecer uma personagem, uma mulher, uma rapariga, digamos assim, porque ela ainda é novita. É uma rapariga que é muito problemática, uma rapariga que até é bastante violenta e que vai desenvolver uma obsessão. Pronto. Há muitos contornos aqui que eu confesso que os achei um bocadinho forçados. No entanto, o tipo de escrita é tão leve, é tão fácil, é tão viciante que eu tinha vontade de querer saber mais e mais e mais e mais. Então não consegui parar de ler até que não soube tudo o que é que aconteceu. Mas pronto, de qualquer das formas é um livro que eu aconselho e tenho curiosidade em ler Quando Éramos Mentirosos, visto que teve um sucesso tão grande e que fez disso uma escritora muito, muito procurada, não é? Portanto, e agradeço à Asa por me ter enviado e pronto, mas também não podemos gostar dos livros todos, que é mesmo assim, não é? Depois também chegou cá a casa da Alma dos Livros, um livro muito especial, um livro muito bonito, um livro que chegou numa manhã cinzenta, eu estava em casa, o carteiro chegou, eu abri o envelope, embrulhei-me numa manta e até que não terminei eu não parei. Estou a falar deste livro, Guarda-me o que Ficar, da Inês Fernandes. E agradeço muito à Alma dos Livros por me ter enviado esta obra. Eu, entretanto, vou fazer um vídeo de opinião, porque há muito para dizer sobre este livro. Este livro está escrito de forma crua, este livro está escrito de forma dura, mas eu acho que foi isso que eu gostei. A escrita é muito poética, a escrita tem muita emoção à mistura. E talvez por isso, em certos pontos, eu me tenha identificado muito. Depois, é um livro que fala muito sobre o amor e a forma como nós nunca devemos desistir. E lá está, no amor e na guerra vale tudo, menos desistir, não é? E eu gostei porque depois o livro tem ilustrações que acompanham a sua, portanto, a sua leitura
e que são ilustrações que estão lindíssimas. Esta obra está um trabalho excelente mesmo, um trabalho muito bem concedido e eu já dei os parabéns à Inês e também deixei uma breve opinião por escrito no Instagram porque gostei mesmo muito desta obra. E, claro, agradeço à Alma dos Livros por me ter enviado. Depois, outro livro que chegou cá a casa e que eu também tive que ler. E por culpa de algumas pessoas, porque eu vi opiniões tão boas e porque há muito tempo que eu tinha curiosidade em descobrir finalmente a escrita deste escritor português. E eu adoro ler os nossos. E eu nunca tinha lido nada de João Reis. Os livros dele, não sei porquê, sempre os senti que eu ia gostar, mas nunca tinha surgido a oportunidade. E agora, com este novo livro, Cadernos d'Água, eu fiquei rendida, eu fiquei fã, eu adorei ler esta distopia, que também foi para mim uma estreia, nunca tinha lido nenhuma distopia, e adorei estas personagens e a forma como o escritor se conseguiu colocar do lado feminino, porque a história é narrada por uma mulher, por uma mãe, ela e a sua filha são refugiadas. É um livro muito premonitório, porque tudo o que nós estamos a ler aqui parece que é um bocadinho aquilo que está a acontecer neste momento, e isso até é um bocadinho arrepiante, mas eu também vou deixar aqui a minha opinião mais aprofundada, porque tenho imensas coisas para partilhar com vocês sobre este livro, e porque são muitos livros para mostrar, e depois acabo por fazer aqui um vídeo gigante, mas adorei mesmo, e fiquei com vontade de ler mais e agradeço muito à Quenzal por me ter enviado esta obra, porque finalmente conheci a escrita de João Reis e adorei. Pronto, é só o que eu posso dizer. Depois da Asa também chegou cá a casa um livrinho que vai ser uma das minhas próximas leituras, Doce Tóquio, que é um livro que aborda muito a amizade. É um livro muito fininho, é um livro que já tem um filme e muita gente já me disse que este livro é muito bonito. Já muita gente me disse que eu tenho que ver o filme porque eu vou adorar, porque isto é a minha cara. Claro, histórias fofinhas, histórias de amizade, vocês já sabem que eu adoro. E esta capa, a sério, digam-me lá, esta capa é só a coisa mais fofinha, mais querida. Estas cores, dá mesmo vontade de desligar tudo e agarrar-me ao livro, e agradeço à Asa por me ter enviado. Depois também chegou cá a casa um livrinho que me foi enviado pela Albatroz, uma chancela da Porta Editora. Um livro que eu já estive a folhear, ainda não li com muita atenção, mas há aqui títulos que me chamam mesmo muito a minha atenção, e que são Os 7 Hábitos dos Casais Altamente Felizes. E eu gosto muito destes livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Acho que são livros sempre que, de certo modo, nos dão qualquer coisa. Mesmo que as coisas nem sempre funcionem na prática, porque nós sabemos que nem sempre as coisas funcionam na prática, mas eu gosto sempre. E então, no que toca à forma como nós nos podemos relacionar e compreender o outro, eu cada vez mais gosto de ler sobre isso, porque acho que é importante, porque estamos numa fase em que as pessoas estão todas muito cansadas, estão todas muito baralhadas, e é importante, acima de tudo, nós percebermos como é que havemos de lidar com os outros da melhor forma possível, da melhor forma para que as relações funcionem, não só no campo do amor, mas também na amizade e até nas questões familiares. Acho que é muito importante cada vez mais procurarmos relacionamentos que sejam saudáveis, que nos façam sentir bem, para que a nossa sociedade não esteja tão poluída, não é? Pronto. Vamos ver, e depois eu também, se alguém quiser saber alguma coisa, já sabem que eu falo sobre isso. Depois da Lua de Papel, uma chancela da Asa, também chegou cá a casa o novo romance do Eduardo Sá. O Eduardo Sá, por norma, escreve livros direcionados para o público infantil. Normalmente são livros para ajudarem os pais com as crianças, com os adolescentes. Ele próprio é uma pessoa muito tranquila, muito calma, tem uma visão da vida que eu pessoalmente admiro imenso.
e conheço um bocadinho do seu trabalho, precisamente porque é uma pessoa que eu gosto de ouvir falar e acho que nós aprendemos sempre alguma coisa. E agora virou-se um bocadinho para os adultos e escreveu um romance. Nada no amor é por acaso. E eu tenho curiosidade porque acho que este título de Nada no amor é por acaso é capaz de ser interessante e estou muito curiosa. Muito curiosa. Depois gosto muito destes dois passarinhos e estou muito curiosa. E agradeço mesmo muito o livro Testa aos Teus Limites, do escritor João Macedo. O João Macedo é um jovem que passou por uma situação na vida dele que contribuiu para que ele escrevesse este livro. É uma pessoa com uma determinação bastante admirável e em conversa comigo ele disse: Adoro, olha, eu vou-te mandar o meu livro, e até escreveu aqui uma dedicatória. Querida Dora, espero que sejas capaz de desfrutar desta leitura e que este livro te possa mostrar que vale sempre a pena lutarmos pelos nossos sonhos. Beijinhos, testa ao teu limite. E mandou aqui uma pulseirinha, que eu também achei este pormenor muito engraçado, juntamente com o livro, e agradeço muito ao João, e depois eu vou ler e vou também trazer aqui a minha opinião, porque é sempre bom nós lermos estes testemunhos reais de superação, não é? É sempre muito bom. Depois, eu em março fiz uma data de leituras interessantes. E um dos livros que eu finalmente li, que já era uma vergonha, que já estava quase há um ano aqui nas estantes do Livros à Lareira com Chá, foi A Terceira Índia, da Iris Bravo. Um livro que também teve um sucesso estrondoso aqui pelo mundo do Booktube e que eu ainda não tinha lido, não é? E agora finalmente agarrei-me a essa leitura, adorei, foi um livro que sem dúvida eu dei 5 estrelas, gostei muito da forma como está escrito, adorei os personagens e a minha querida Inês do Livros e Papel, que é mesmo uma querida, fez-me uma surpresa e enviou-me a continuação, emprestou-me aqui o livrinho para eu perceber como é que esta história vai terminar, não é? Que eu estou bastante curiosa, porque nós quando terminamos o livro nós queremos mais, porque nós queremos saber o que é que vai acontecer a seguir, mas eu não tinha a continuação, que ainda não tinha adquirido, e agradeço muito à Inês, para quem manda um beijinho, e depois, quando eu terminar, envio novamente o livrinho para a casa da Inês. Depois, um livrinho que chegou cá à casa, que eu já li e que eu gostei tanto, porque é super divertido. E começar por dizer que nós muitas vezes, para crianças entre os 8 e os 14 anos, muitas vezes, ou nos aniversários, ou por algumas ocasiões, nunca sabemos ao certo o que é que lhes havemos de oferecer. E cada vez mais a leitura tem um papel fundamental nas nossas vidas. E quanto mais cedo começar, melhor, não é? E hoje em dia há muitos livros que são extremamente atrativos para as crianças, com títulos muitas vezes divertidos, com histórias muitas vezes ilustradas, a que ajudam a que não pareça tão maçuda esta questão da leitura. Eu li um livro que eu achei divertidíssimo. E é um livro que tem um título que é o seguinte: Os Piores Pais do Mundo. Ora bem, nós vamos aqui encontrar todos os pais. Vamos encontrar a mãe que nos envergonha, vamos nos encontrar o pai que é obcecado com a limpeza e com a arrumação, vamos encontrar aqui uma série de pessoas com as quais nós nos vamos identificar com toda a certeza. E o livro é super divertido, não é nada maçudo e sempre acompanhado de muito humor. E eu digo sinceramente, acho que é daqueles livros que os miúdos vão sempre gostar de receber e de ler, e que pode ser um exercício muito giro, ler entre pais e filhos e falar sobre estas comparações, e claro que vai sem dúvida ser um momento saboroso e que vai trazer alegria durante a leitura. Agradeço muito à Porta Editora e recomendo e fica com vontade de ler os restantes livros. Depois, um livrinho que chegou cá à casa, já estou a ficar cansada, que isto são tantos livros, mas também são 2 meses, não é? Foram 2 meses aqui a receber livrinhos, e então, claro, depois uma pessoa junta isto tudo, depois o entusiasmo em estar aqui a falar com vocês, e pronto, mas já estou a ficar cansadita, mas é tão bom estar aqui com vocês. Então, chegou cá à casa o último livro da Joanna Harris,
Uma porta estreita. Os homens entram pela porta principal, as mulheres têm de improvisar. Que é um livro que vem encerrar uma trilogia. E eu não fazia a mínima ideia que este livro ia encerrar uma trilogia. Portanto, e agora tenho aqui um problema, porque a ASA enviou-me esta obra, mas só depois de ver o vídeo da opinião da Tita é que eu percebi que isto era uma trilogia. Porque lá está, eu adoro os livros desta escritora, mas ultimamente tenho percebido que os que têm saído é tudo trilogias. Portanto, vou ter que procurar os outros 2 livros, talvez em segunda mão, não sei, para depois poder ler esta obra e trazer aqui a minha opinião. No entanto, agradeço muito à ASA por me ter enviado. Depois, da Casa das Letras, que também é uma chancela da ASA, recebi cá em casa um livro que eu estou muito curiosa para ler. Eu adoro o Sr. Francisco Moita Flores. Admiro o homem. É uma pessoa que me fascina pela sua calma, pela forma como fala. É uma pessoa que me transmite uma paz incrível e gosto muito de sentir essa energia. Então, eu recebi o seu último romance, A Despedida de Ulisses, um livro que nos vai levar até março de 2020, em plena pandemia, e eu estou muito curiosa porque, como admiro o senhor, eu quero mesmo muito, muito, muito ler e depois também quero partilhar com vocês a minha opinião. E já ouvi algumas críticas que me deixaram com as expectativas bastante elevadas. Vamos ver como corre. E por fim, tenho aqui para vos mostrar os clássicos, os clássicos eternos que eu estou a fazer coleção. Confesso que é um enorme esforço que eu estou a fazer, mas é um esforço bastante gratificante. Eu estou mesmo muito feliz. Primeiro porque eu não tinha a maioria, não é a maioria, eu acho que o único clássico que eu tinha cá, tal como eu vos disse no último vídeo, só tinha mesmo Orgulho e Preconceito numa edição muito rasca. E os clássicos são intemporais, são obras que ficam sempre, que vão passando de geração em geração. E estas edições são tão bonitas que é impossível nós ficarmos indiferentes, não é? Eu não sou diferente de ninguém. Então, na última encomenda vinham estes marcadores lindíssimos para nós utilizarmos, portanto, com os livros. Estes marcadores são lindos, têm precisamente os trabalhados e o material das capas dos livros e são eles, vou-vos mostrar, eu nem sequer tenho coragem de os abrir, portanto eu só abri o Orgulho e Preconceito e nem sequer consigo abrir estes porque eu acho-os tão lindos e tenho medo de os estragar. Jane Eyre, Sensibilidade e Bom Senso, Mulherzinhas, que é só um dos meus livros preferidos da vida, e O Monte dos Vendavais, que eu nunca li, mas que eu estou mesmo mortinha para lhe pegar. Acontece que eu tenho medo de abrir estas edições porque elas são tão lindas, eu sinto que são edições tão preciosas que eu tenho mesmo medo de estragar, não sei se vos acontece. E pronto, olhem, não tenho assim mais novidades, vou trazer entretanto algumas opiniões, gosto sempre de estar aqui a falar com vocês e a mostrar-vos livros. Quero que me contem tudo nos comentários, se querem ler alguma destas obras, se há algum livro aqui que queiram ler comigo. Gosto sempre de fazer leituras partilhadas, acho que é um bom exercício entre pessoas, fazer a leitura de... E pronto, vou ficar por aqui. Já sabem que o que importa é ser feliz. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Mua!